Há pouco tempo, um escritor e youtuber chamado Billy Carson foi chamado para participar de um famoso podcast nos Estados Unidos. O apresentador, o empresário Patrick Bet-David, queria confrontar suas polêmicas opiniões sobre a origem do universo, sobre a Bíblia e, principalmente, sobre a verdadeira essência de Jesus, que, segundo o autor e pesquisador, não era exatamente divino, mas um alienígena. Perturbador, não? Isso porque a sua opinião, ou melhor, essa afirmação, vai contra tudo que aprendemos até então. Não apenas nas religiões cristãs, mas nas escolas, nos ensinamentos passados de geração em geração, enfim, em nossa cultura de forma geral. E não parece que Carson estava jogando palavras ao vento. Ele sabia do que estava falando. My research and investigation is second to none. I'll stand by my research and investigation against anyone. Uma alegação desse tipo não pode simplesmente passar despercebida. Por isso nós decidimos conferir isso de perto. E a partir de agora vamos contar para você tudo o que conseguimos encontrar a respeito. Mas antes de mais nada, vamos conhecer um pouco de Billy Carson para entender como ele conseguiu compreender todas essas coisas. Os pais de Billy eram cristãos, não praticantes, como costumamos dizer. Isso significa que eles acreditavam no Deus cristão, tinham a Bíblia como o livro central de suas vidas, admitiam que a verdade sobre nossa realidade e nossa existência estava nela, mas não frequentavam nenhuma igreja ou religião. Não participavam de uma comunidade ou da celebração de ritos. Até que isso é bastante comum. Mesmo assim, os pais do pesquisador entendiam a importância dos valores cristãos e queriam passar isso para seu filho. No podcast, Billy conta como a vida de sua família foi sofrida. Sua mãe precisou lidar com os traumas dos abusos que sofreu durante sua infância e adolescência, sem poder contar para ninguém. Ela faleceu pouco tempo depois de ser diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica, a famigerada ELA, doença que afeta o sistema nervoso de forma progressiva e provoca uma paralisia nos músculos que é irreversível. A vida também não foi fácil para seu pai. Ele foi abandonado por seu próprio pai, avô de Billy, quando ainda era criança. Sua mãe morreu quando ele tinha apenas 16 anos, o que fez com que ele ficasse com sérias marcas de abandono em seu psicológico. Para mascarar a dor, o pai de Billy se tornou viciado em drogas, especialmente álcool, o que gerava sérias complicações para ele mesmo, para sua saúde e para a família. Ele faleceu depois de ser agredido pela polícia enquanto estava em um show para o qual foi convidado. Como Billy Carson mesmo diz, o relacionamento de seus pais foi construído por duas pessoas que tentavam lidar com traumas severos, se agarrando ao que podiam para tentar sobreviver, como nem sempre eles conseguiam empregos fixos. A maior parte da renda da família vinha de bicos, principalmente entregando jornais e fazendo diárias para limpar estabelecimentos de luxo. Atividades que o pesquisador também precisou executar para ajudar na renda da família. Então nem é preciso dizer que Billy não teve uma infância e uma juventude fácil. Inclusive porque eles precisaram se mudar de Nova York para Miami. E isso gerou uma série de problemas de adaptação. Billy não entendia o sotaque das pessoas à sua volta. Além disso, ele não tinha dinheiro para comprar roupas. Por isso, precisava tingir seu par de calças e costurar um mesmo emblema de marca em suas camisas para fingir que tinha mais peças no guarda-roupas para não ser perseguido na escola. Então, no meio de tudo isso, a forma que os pais de Billy encontraram para transmitir os conhecimentos cristãos foi lhe ensinando as orações principais, como Pai Nosso, e pedindo que ele lesse e fizesse relatórios sobre os livros da Bíblia, para assegurar que o filho realmente iria entrar em contato com todo o conteúdo. E foi exatamente isso que ele fez. O problema é que o resultado não foi como seus pais esperavam. Billy começou a fazer os relatórios quando tinha apenas 7 anos, mas mesmo com a pouca idade, ele percebeu que os escritos tinham algumas incoerências, algumas informações contraditórias. Por exemplo, no livro do Deuteronômio, dos versículos 6 e 7 do capítulo 3, é possível ler: Nós sacrificamos as cidades como anátema, assim como havíamos feito com Seom, rei de Hesbom. Destruímos cada cidade com homens, mulheres e crianças. Contudo, tomamos para nós todo o gado e os despojos das cidades. Este livro é o último do Pentateuco, a coleção das 5 primeiras obras da Bíblia, que também são compartilhadas com os judeus. Nesse capítulo em especial,
É narrada a conquista dos israelitas sobre o rei Og e seus exércitos. Mas a pergunta que Billy se fez é: por que um Deus todo-poderoso, onisciente, onipotente e repleto de amor e misericórdia iria permitir, ou melhor, requisitar que algo assim fosse feito pelos homens? Por que ele iria querer dizimar os seus filhos, incluindo mulheres e crianças, e pedir os episódios de guerra para si? E não para por aí. No livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 7, está escrito: Eu sou Javé e não existe outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Sou o autor da paz e crio a desgraça. Eu, Javé, faço todas essas coisas. Como um ser perfeito, a quem é atribuído todo o bem, seria capaz de criar e praticar o mal. Não parece estranho? Enquanto ainda era criança, Billy não conseguia compreender muito bem todas essas coisas. Mas ele já sabia que havia algo de errado. Conforme ele ia ficando mais velho, mais experiente, seus estudos foram se aprofundando e Billy percebeu que as contradições eram simplesmente grandes demais para serem ignoradas. Ele notou, por exemplo, que ao longo do texto bíblico, Deus havia matado pelo menos 3 milhões de pessoas, enquanto Satanás, visto como seu maior inimigo, a personificação do mal, não matou ninguém. Como isso poderia ser possível? O grande problema é que, quando Billy passou a fazer esses questionamentos, ele foi repreendido. Afinal de contas, não nos foi ensinado que é possível questionar os saberes bíblicos. O que está ali deve ser tomado como uma verdade absoluta e questioná-la deve ser considerado pecado, pois vai contra os ensinamentos e os mandamentos de Deus. E isso só piorou as coisas. Porque Billy considerou que se aquele livro é a chave para conquistar a vida eterna, a salvação, todos deveriam saber tudo sobre ele. E isso significa poder estudá-lo, questioná-lo, decorá-lo se for preciso. Se a Bíblia é algo tão importante e está acessível a nós, é preciso investigar até o fim. E foi exatamente isso que Billy Carson fez. Foi nesse momento, quando tinha entre 12 e 13 anos, que o pesquisador deixou de ser cristão. Pelo menos nesse sentido comum que nós conhecemos. Também foi mais ou menos nessa época que ele decidiu que ele mesmo deveria ser seu próprio salvador, pois ninguém poderia fazer isso por ele. Ser seu próprio salvador significava ser capaz de sair da condição precária que ele e sua família enfrentavam, mas também ser capaz de estudar mais, adquirir seu próprio conhecimento sem os filtros ou as barreiras impostas pelos sistemas educacionais e pelas religiões, o que seria um desafio e tanto. Concordam? Foi assim, com essa grande motivação e missão, que Billy Carson se atirou no mundo. Ele ganhou dinheiro suficiente para bancar suas viagens e foi pessoalmente até os locais históricos que mais achava importante, como o Egito, os sítios arqueológicos de sociedades aborígenes, museus espalhados pelo mundo todo, além de se dedicar ao estudo de várias obras antigas e modernas, chegando a receber um certificado em pesquisa de civilizações antigas conferido pela Universidade de Harvard. Além disso, Billy também destaca o fato de não relegar certos conteúdos ou áreas de suas pesquisas para outras pessoas. Dessa forma, ele acredita que é possível construir um conhecimento mais completo, analisando a maior quantidade de variáveis possíveis para chegar a um determinado resultado. Por isso, ele está tão confiante a respeito de seus achados. Me, myself, which is very rare, on my own funding, my own money, no loans, no backers, no sponsors, spending and risking it all to get out there and find out for myself in person, do my own research and put together the pieces of the puzzle. Então vamos conhecer suas principais descobertas. A primeira delas é que o conteúdo encontrado na Bíblia é compartilhado por vários outros textos sagrados de outras religiões não cristãs. Os exemplos mais claros são a Torá, do judaísmo, e o Alcorão, do islamismo. Mas isso porque essas crenças compartilham a mesma tradição. Por isso são consideradas religiões abraâmicas, pois todas elas partem do mesmo ancestral, Abraão. Mas Billy Carson percebeu que muitas das narrativas bíblicas poderiam ser encontradas em outros textos, ainda mais antigos, como as runas egípcias e sumérias. Provavelmente o caso mais conhecido é o da passagem sobre o dilúvio, que também pode ser encontrado no Épico de Gilgamesh, uma epopeia escrita pelos sumérios que é considerada a obra de literatura mais antiga da humanidade. Para o pesquisador, isso não pode ser considerado apenas coincidência. Este é só um exemplo. Também é possível encontrar correlações nas passagens sobre os anjos, sobre os diversos sacrifícios, e até sobre o Jardim do Éden, o paraíso perdido que é descrito em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia.
Outra conclusão interessante que só foi possível depois de Billy comparar inúmeras traduções e de analisar textos apócrifos, aqueles que foram deixados de fora do cânon bíblico, é que o termo Deus foi traduzido de forma incorreta. Segundo o pesquisador, nas versões mais antigas a palavra original era deuses, no plural, e ao longo do tempo ela acabou se transformando em um singular. Mas não ficou claro se foi algo feito de propósito ou por acidente. Isso também acontece com Elohim, o termo usado no original em hebraico para se referir a Deus. Acontece que Elohim é uma palavra no plural, no singular o correto seria Eloá, mas isso parece ter sido ignorado pelos tradutores. Uma alteração desse tipo colocaria em xeque a estrutura das principais religiões do mundo, já que a existência de mais deuses em um conjunto de crenças monoteístas é simplesmente inconcebível. Mas calma, que ainda não acabou. Segundo as pesquisas de Billy Carson, Yahvé, que é o nome em hebraico do Deus bíblico, ou Javé na tradução em português, na verdade é Senhor de Edim nos textos antigos. Edim seria o nome da terra entre os rios Tigre e Eufrates, considerada por muitos como o berço da humanidade. Edim, Éden, berço da humanidade. Percebeu onde é que eu quero chegar? O que o pesquisador concluiu é que o Deus bíblico é Enil, o responsável por aprisionar os humanos no Éden para multiplicá-los e povoar a terra segundo seus interesses. Pelo menos é isso que diz o mito da origem da humanidade dos sumérios. O que acontece é que o seu irmão Enki tentou alertar as pessoas, Adão e Eva, sobre o que estava acontecendo, oferecendo-lhes a oportunidade de obter o conhecimento sobre todas as coisas, principalmente sobre o bem e o mal. Isso faria com que eles percebessem as verdadeiras intenções de Enil. No entanto, ao descobrir a tramóia, Enil amaldiçoa Enki, que ficará conhecido como Satanás pelos cristãos, a personificação de todo o mal. É por isso que o Deus cristão seria capaz de cometer todas aquelas atrocidades que mencionamos anteriormente. Na verdade, ele não seria o criador do universo, nem mesmo benevolente, misericordioso, mas o verdadeiro vilão dessa história. Você consegue imaginar isso? É claro, grande parte desses conhecimentos de Billy Carson foram adquiridos durante seus estudos sobre os textos antigos, mas provavelmente o que mais o influenciou e o guiou foram os textos apócrifos, especialmente o Evangelho dos 12 Santos. Os textos apócrifos são textos que falam sobre o contexto bíblico, sobre os ensinamentos e a vida de Jesus, mas que não foram incluídos no cânon definido pela Igreja há centenas de anos. Entre os principais estão o livro de Enoque, livro de Judite, livro de Tobias, o Evangelho de Judas, Evangelho de Maria Madalena, entre outros. A maior parte desses livros foi produzida pelos coptas, os egípcios que se converteram ao cristianismo ainda no tempo de Jesus. Eles começaram a ser encontrados em meados do século passado, escondidos em templos antigos e cavernas, pois seus autores foram perseguidos e os exemplares destruídos pelos cristãos da época, porque teoricamente eles desvirtuavam os ensinamentos de Jesus. Mas segundo Billy, é neles que se encontra a verdade que a humanidade procurou por toda a sua existência, inclusive sobre a verdadeira identidade de Jesus. A respeito disso, Billy começa sua explicação pelo nome de Jesus, assim como fez quando foi falar sobre Deus. Segundo ele, a letra J é relativamente recente em nossos alfabetos. Por isso, a primeira tradução do hebraico seria algo como Isus, mas ela não foi produzida assim, apenas pela falta de uma letra. Acontece que as primeiras pessoas que traduziram este nome para o Ocidente prestavam cultos aos deuses gregos. Por isso, Isus significava Salve Zeus, uma saudação ao Deus que controla o Monte Olimpo. Mas o nome original do Cristo em hebraico é Yeshua, que significa Deus salva. Mas se você está aqui até agora, é porque quer saber mais do que apenas o significado de um nome, não é não? A grande conclusão dos estudos de Billy Carson, que ele compartilha em seus livros, seus vídeos e suas entrevistas, é de que Jesus não foi o Filho de Deus. Até porque, de acordo com sua perspectiva, o Deus bíblico não é o Criador do universo. Mas nem por isso Jesus deixa de ser uma figura importante. Mesmo porque ele não seria um simples humano, mas um híbrido entre homem e uma raça superior. Para concluir isso, a principal fonte de Billy foi o apócrifo Evangelho dos 12 Santos, que mencionamos agora. Segundo ele, o livro afirma que Jesus nasceu de um parto virginal, assim como está descrito na Bíblia.
Mas o ministério não se encerra aí. A avó de Jesus também teria nascido de um parto virginal, o que indica que eles pertencem a uma linhagem diferente da nossa, algo que seria muito poderoso. O texto também explica o que Jesus teria feito durante seus anos perdidos. Como você deve saber, a Bíblia traz relatos sobre a concepção de Cristo, seu nascimento, seus primeiros anos de vida, mas depois disso existe um hiato de mais de 20 anos. E Jesus só reaparece aos 30. Quando inicia seus ensinamentos e a sua vida pública. Mas onde ele esteve durante esse período? De acordo com Billy, Cristo teria viajado para aprender sobre os mistérios da humanidade e da espiritualidade. Ele teria ido até o Egito, onde aprendeu com as tábuas de esmeralda de Thoth, deus do conhecimento e da sabedoria. O pesquisador afirma que ele mesmo esteve nos lugares onde Jesus passou, nas cavernas onde ele teria dormido e que estes locais muito visitados por lá. Além disso, Cristo teria ido até o Tibete para aprender sobre o Reiki, a prática milenar que promete auxiliar a canalizar a energia vital do universo para promover cura a si mesmo e aos outros. Até a Índia, onde aprendeu sobre reencarnação, matéria que teria ensinado em todo o seu caminho de volta até a Palestina. Quando chegou, ele anunciou que era o Messias, e o restante da história você já conhece. Ao final, ele considera que Jesus, na verdade, foi um ser iluminado, um ente que teria vindo para a Terra junto com os primeiros humanos, que também foram trazidos de outros lugares, e tinha como missão nos proteger e nos libertar. Esses visitantes também são mencionados pelos povos antigos, como os sumérios e os egípcios, e são frequentemente associados aos astronautas do passado. Dessa forma, Jesus não seria um ser divino, mas um alienígena, ou melhor, um humano híbrido com os seres superiores, capaz de nos libertar das garras do Deus maligno que nos aprisionou na Terra. Já o verdadeiro Deus, o Criador do Universo, não é um ser, mas uma frequência, ideia que também é compartilhada por Nikola Tesla, por exemplo. Mas e você? O que é que você pensa sobre tudo isso? É difícil assimilar tudo assim de uma vez, não é não? Então avisa aqui nos comentários se você gostaria de ver mais conteúdos como esse, ok?